Então, em relação teoricamente, em relação ao valor da minha reforma, devia ser pelo menos abaixo de um terço, por exemplo, para eu poder ter as minhas comodidades mínimas, e isso é que eu considero um preço acessível. Não é como, por exemplo, eu neste momento pago, a dizer, metade daquilo que só em renda pago metade daquilo que recebo de reforma. Já são perto de 280 euros. Então, os nossos responsáveis, a começar pelas juntas de freguesia, pelas câmaras e pelo governo. Porque eu tenho andado à procura aí de casas e é tudo a partir de 400 euros, 425, 470 e no fim de contas algumas são até T0, não têm condições de maior. Porque devido à procura atualmente dos alojamentos locais, as rendas têm estado a subir e há pouco para arrendar. E como podem ver, por exemplo, aqui na rua há uma série de prédios que têm os letreiros para venda. E os compradores, estão, pelo menos aqui neste beco, é tudo exteriores à freguesia. São pessoas de outros locais, alguns até do estrangeiro, que estão a comprar as casas para fazer obras e arrendar. Entretanto, como a nossa lei não obriga a ter licença para haver obras no interior, eles estão a destruir completamente os interiores das casas. Todo aquele interior das casas até do tempo do Marquês de Pombal, que era aquelas paredes de tipo gaiola, no caso de haver um sismo, elas vibram, estão a deitar totalmente tudo isso abaixo. E estão a transformar tudo. Então, para mim é o deslocamento das pessoas que viviam em determinados bairros que estão a ser corridos para o exterior. E a maior parte deles estão a ser ameaçados, essas pessoas estão a ser ameaçadas de despejos. E para onde é que vamos? Por mês. Então, o meu caso é que eu tenho andado à procura aqui na zona de um local para viver. Em virtude de ter sido operado o coração, tenho médica de família aqui da zona. Se sair da zona, vai ser difícil voltar a encontrar o médico de família. O próprio hospital que eu pertenço é aqui da zona, que é o Hospital Santa Marta. Ora, tudo isso me faz obrigar a pelo menos ficar aqui na zona. Como é que funciona? Simplesmente, neste momento não é compatível, porque estamos a ser despejados do local onde vivemos. Vamos para outros locais. E as rendas aí também têm tendência a estar sempre a subir. Aquelas rendas, por exemplo, ali na zona daqui de Lisboa até, por exemplo, Vila Franca, todos esses locais têm os preços têm também aumentado em relação também do que se passa aqui, por exemplo, em Alfama, ou na Moraria, ou no Chiado. Tudo isso tem influência depois nos preços à volta de Lisboa. Para mim e para as outras pessoas que vivem aqui, simplesmente há casos em que não está a ser resolvido o problema. Há muitas vezes dificuldades de arranjar um médico de família, os transportes muitas vezes não são tão rápidos como deviam de ser, os preços dos transportes são caríssimos. Eu, por exemplo, não estou isento, cada vez que vou ao hospital tenho que pagar as consultas, não estou isento. Quando vou ao posto da Caixa também não estou isento, tenho que pagar as consultas médicas. Ainda amanhã vou a uma consulta médica e tenho que pagar 3,5 €. Cada vez que lá vou é a mesma coisa. Ao exprimir esses assuntos, o dinheiro não fica aqui. Não fica, porque a maior parte, por exemplo, dos ALs que eu conheço, não estão 100% legais. As pessoas que trabalham para essas firmas, que já aconteceu, muitos ALs que são 10 e 20 às vezes do mesmo dono, essas pessoas estão a trabalhar, por exemplo, na limpeza, não descontam
não têm contratos de trabalho. Tudo isso, os AELs levam o dinheiro todo que devia ser para o Estado, levam para eles próprios. Os próprios impostos, por exemplo, que o senhorio normal paga, é muito superior àquilo que os AELs pagam. Porque eles, por exemplo, os AELs já têm uma associação muito forte, os alojamentos locais, enquanto os nossos senhorios, cada um puxa para o seu lado, não é? Enquanto os AELs já têm uma estrutura tal que os defende bastante bem. Os próprios já têm estado a fazer barulho, ouviram falar que eram capazes de aumentar os impostos, já estão a manifestar, a dizer que aquilo é um negócio, que eles têm de ter despesas, mas despesas é que eles têm. Então, por exemplo, o positivo é que estão a reparar e a remodelar algumas casas que estavam a precisar de remodelação. Mas isso é o positivo, mas agora o negativo são muitos. Aumentou o número de pessoas, por exemplo, em Alfama, aumentou bastante o lixo. Nós vamos a qualquer rua, o lixo por todo lado, porque entretanto os donos dos apartamentos não informam os turistas para deixar os sacos do lixo dentro de casa, porque isto, em princípio, o lixo deve ser depositado depois das 19 horas. E ao domingo não há recolha do lixo, mas ao domingo continuam a pôr o lixo na rua. Os próprios funcionários que vêm fazer limpezas aos apartamentos trazem também o lixo durante o dia a qualquer hora. Já tenho chamado a atenção de algumas pessoas e ainda se voltam para mim, o que é que você tem a ver com isso? Ora, o Lisboa não está preparada para este boom de turistas de repente. Como, por exemplo, agora está ali embaixo o terminal de cruzeiros. E foi inaugurado, ainda não estava acabado. Eles, se forem lá visitar, ainda continuam as obras, mas foi inaugurado. Há dias estão ali 3 cruzeiros com mais de 9.000 pessoas. Só o fumo, que eu tenho fotografias do fumo dos navios durante o dia ali assim a trabalhar, eles estão atracados, mas têm que estar os geradores a trabalhar e sai fumo. Muitas vezes o fumo é negro. E nós não estamos preparados, por exemplo, quando se pensou neste terminal de cruzeiros, eu lembro que o atual Primeiro-Ministro era da Câmara, era Presidente da Câmara, e disse que isto era muito bom para a Alfama, porque os turistas iriam ficar aqui na zona a consumir. O que é que nós vimos? O que eu vejo? De manhã chegam os barcos, estão ali as caminhonetas de turismo, levam-nos, por exemplo, para Sintra ou para Cascais, e aqui não ficam. Aqui, a maioria das pessoas que ficam, há algumas, por exemplo, no dia da Feira da Ladra, algumas pessoas que ficam e que almoçam no navio, então vão à Feira da Ladra e voltam. Quem faz aqui mais despesas é os funcionários. Os funcionários, os próprios tripulantes, que eu conheço alguns que vão, há aí lojas de paquistaneses e de indianos, é aí que eles vão fazer compras, não aos nossos supermercados, nem aos nossos mercados. Então, em primeiro lugar, a Assembleia da República. Estão lá os nossos representantes, mas no fim de contas não, dizem que sim, mas que não fazem nada. Depois é o Governo, as câmaras e as juntas de freguesia. Em último lugar será as associações de moradores, mas a responsabilidade primeira é dos nossos deputados. São eles é que conseguem coordenar tudo o que se passa em Portugal continental e nas ilhas, não é? E a seguir será o Governo responsável. Teoricamente é possível, porque eles, por exemplo, quando aparecem nas televisões ou quando são entrevistados para jornais, todos eles estão de acordo, mas depois quando passam para passar à realidade não conseguem, porque cada grupozinho está a puxar a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer. E, por exemplo, uma das coisas que não devia ser possível é os deputados, alguns serem advogados e continuarem com os seus escritórios, e os deputados são eles que fazem as leis. E, por sua vez, ora, se têm interesses nos escritórios, as leis são feitas de propósito para proteger os clientes deles.
Não, todos eles concordam, mas é na teoria. Todos eles concordam que é necessário promover a habitação acessível, todos eles concordam que tem que se reduzir o número de ALs por bairro, por rua. Por exemplo, aqui, se formos ver, há 17 ALs num espaço pequeno. E, pá, teoricamente, eles estão sempre de acordo, mas depois, para passar à prática, dividem-se por cada movimento. Será da direita, de centro e de esquerda, todos eles teoricamente concordam, mas quando passam à ação, encolhem-se um bocado. Principalmente os cavalheiros que estiveram a governar nos últimos 40 anos em Portugal, é a maioria deles, que é tudo centro e direita.